Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Quem dijo que todo está perdido? A solidariedade é um valor, é um princípio para nós sem terras, que lutamos pela reforma agrária e por um projeto popular para o Brasil. Ela está na raiz da sociedade brasileira, desde a escravidão. Nós tivemos que aprender a repartir as sobras das panelas da Casa Grande. Nós tivemos de aprender uma nova língua, o português, para podermos contar de onde vínhamos, quem éramos e poder combinar a fuga, os caminhos para encontrar os quilombos, a nossa primeira forma de luta pela terra. Depois, na transição para o trabalho livre, inventamos as associações de auxílio mútuo, as caixas comuns, para comprar nossas alforrias, para comprar comida, para tratarmos dos nossos doentes, para enterrar os nossos mortos. A solidariedade está nos fundamentos da nossa vida social. Ela é popular. A gente tem que pensar assim, né? Se fosse nós que estivesse lá, né? A gente ia ficar muito agradecido se tivesse alguém para doar, né? Aí como a gente está aqui, tem, né, para doar, a gente se sente bem fazendo essa doação. Muito bem. Nossas ações organizam as doações de alimentos, alimentos ricos produzidos agroecologicamente nos assentamentos da reforma agrária. Ações em 24 estados. Ações de solidariedade. Feijão, de arroz, café, mandioca, banana, de açúcar. Nós reunimos mais de 25 mil litros de leite, mais de 40 toneladas de leite em pó. Nós produzimos e distribuímos cerca de 50 mil marmitas em diferentes estados e entregamos mais de 22 mil cestas básicas de alimentos. Mas não estamos contentes com isso. Nas nossas cestas também vão livros, porque nós temos fome também de conhecimento e acreditamos que todos sentimos essa fome e devemos buscar formas de saciá-la. A classe dominante disputa seu significado. Nesta pesada crise com pandemia, os ricos, através da Rede Globo, falam de uma solidariedade S.A. A necropolítica do Estado genocida e foi falsa dicotomia entre economia e vidas. O projeto político da milícia no poder insiste que você é programado pra morrer. Não adianta filmar pra mostrar caridade, se ela não é anônima é pura vaidade. E o dinheiro não é mais importante que a vida da gente. A luta de classe nunca se fez tão presente. A solidariedade da qual falamos tem raízes na nossa cultura, na nossa história, no próprio cristianismo. Nas experiências de Jesus, por exemplo, com a passagem dos discípulos que estavam em retiro e que tem uma multidão que os segue e depois de alguns dias estão com fome e a solução estava ali, entre eles. Porém, Jesus orienta que essa forma de organização do problema da fome se dava na organização de grupos. Primeiro, juntar 50, 100 pessoas e depois colocar em comum o que tinham, os pães e os peixes. O milagre não foi a magia da multiplicação, e sim a capacidade humana de dividir. É dessa matriz de solidariedade que falamos, é dessa divisão da riqueza produzida por todos nós, mas apropriada por poucos, que precisamos tratar. Nesse momento histórico e diante dessa pandemia, atualizamos o nosso entendimento de solidariedade como um valor, como um princípio organizador de nossas práticas. Você ter capacidade de doar alguma coisa para alguém que precisa é um prazer que só Deus, para dizer assim, a satisfação da gente em poder ajudar, doar alguma coisa para alguém. Porque a vida lá fora não é igual aqui. Solidariedade entre nós Deus para vencer. E pode contar com nós do MST. Comida sem veneno pra comer e pra vender, pra doar quem precisa e pra defender a reforma agrária, agricultura familiar. Comida
comida na mesa só existe se plantar. Planta e colher é a nossa prevenção, a minha e a sua, de toda a população. Enfrentar o Bolsonaro é sobrevivência em questão, e se calar a nossa voz as pedras gritarão. Uma solidariedade baseada no cuidado com as nossas vidas, com as vidas de todas as pessoas. Devemos ter atenção toda com os protocolos de saúde, porque essa pandemia e seus efeitos pesados seguirão e se agravarão ao longo dos próximos meses e exigirá de nós toda uma prática de organização, de planejamento, do trabalho da solidariedade, porque ele será de médio e longo prazo. Sob essas condições, companheiras e companheiros, nós precisamos cuidar muito dos nossos militantes e as suas condições de equilíbrio físico e emocional. Estaremos diante de situações extremas, como a morte, como o luto, como a dor humana mais profunda. E diante da dor, nós nunca nos paralisamos. O MST, ao longo da sua história, aprendeu a transformar o luto em luta. Por quantos anos ainda forem necessários, nós seguiremos lutando pela reforma agrária popular. Mas agora, a solidariedade de classes, do campo com a cidade, nos leva a propormos uma reforma agrária emergencial, voltada para a produção de alimentos ao redor dos grandes centros urbanos, voltada para garantir a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores mais empobrecidos, voltada para levantar a nossa dignidade, essa dignidade de seres humanos, de humanidade, que se recusa a morrer de fome em um país tão rico, mas tão desigual. Que não nos falte coragem, que não nos falte forças, que sigamos a pedagogia do exemplo.